bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional semanal que a gente faz por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Semana 19, Amando a Deus, amando ao Deus Espírito. Deus é Espírito. Jó 4, 24. Não, gente, João, né? 4, 24. Confere aí pra mim, que agora eu fiquei com dúvida. Porque tava... Deixa eu só ver aqui. Confere aí se é João ou Jó. Vamos lá. Quanto à essência de Deus, devemos aprender que é imaterial, uma forma de existência superior à nossa. Precisamos ter em mente que o tipo de espírito que Deus não é o mesmo tipo de espírito que os anjos são, nem o mesmo tipo de espírito que nós temos. Assim como há tipos de carne, o tipo de espírito que seres criados não são ou possuem é inferior ao espírito que Deus é. Deus é espírito, porém precisamos destacar que a Bíblia fala de Deus ter mãos, olhos, etc. Tentando dar forma a ele ao fazer didático do antropomorfismo, quando atribui formas humanas de Deus. Não é apenas uma questão de imaterialidade e invisibilidade, é uma questão de essência e superioridade infinita. Nossa adoração e certamente nosso amor devem partir dessas verdades. Deus é Espírito, portanto, uma forma de existência poderosamente distinta daquilo que é material. Somente assim se torna possível nossa comunhão e amor por Deus. Sendo o tipo de existência que o Senhor é, Ele é capaz de estar próximo de nós e em nós. O ser humano foi criado com a capacidade espiritual, portanto, no que tange ao amor de Deus. Sendo ele um espírito puríssimo, nossa alma é a nossa parte que nos conecta com Deus. Quando Jesus disse que Deus é espírito, ele o disse em um contexto de adoração. Para uma mulher que estava indagando em que lugar adorar e certamente por quais meios adorar. Isso mesmo, é João mesmo, João 4, 20. Nosso Senhor diz que devemos saber que Deus é uma forma de vida superior no que sabemos e percebemos nas coisas criadas. Portanto, a nossa adoração deve corresponder a essa realidade. O ponto é a chave que Deus está em todo lugar e pode ser adorado em qualquer lugar, desde que seja adorado por verdadeiros adoradores. Esses são os verdadeiros adoradores que terão uma disposição correta, espírito, e uma adoração correta, verdade. Nossa adoração não deve ser apenas com intencionalidade fervorosa, mas com verdade intencional da palavra de Deus como guia para a adoração. O inverso também é verdadeiro. Nós temos a palavra de Deus, a adoração com indisposição não fervorosa não será recebida pelo Senhor. A Bíblia diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, 11. Pergunte-me, como posso amar a Deus no ato de adorá-lo em espírito e em verdade? Que forte isso. Vamos lá. Eu fiquei com dúvida se era João, mas é João. João 4, 24. Deus é espírito. E ele termina perguntando: como posso amar a Deus no ato de adorá-lo em espírito e em verdade? Aconteceu algo essa semana e eu queria compartilhar com vocês. Não foi comigo, foi com uma amiga minha. Acho que foi quarta ou quinta-feira. Quarta-feira, provavelmente quarta-feira. Agora eu tô confusa se foi quarta ou quinta passada. Estávamos conversando e eu contei algumas coisas a ela, compartilhei algumas coisas com ela, ela compartilhou comigo. Era umas 7 horas da noite. Aí eu desliguei o telefone, ela também. Ela foi buscar os filhos dela na professora particular e voltou para casa e tá tudo bem.
Eu dormi. Quando deu 1h da manhã, eu acordei, fiz um despertar, fui olhar no celular, tinha uma mensagem dela. Ela descreveu assim para minha amiga: fui sequestrada. Eles me jogaram no mato e eu consegui voltar para casa. 00:37 era a última mensagem dela. Já estou em casa. Eu falei, meu Deus. Eu peguei, mandei mensagem para ela, voltei a dormir, fiz o clube do livro que eu tô fazendo e nós conversamos. O celular dela ficou tão ruim que eu só consegui conversar com ela de fato ontem. Mas eu queria compartilhar com vocês essa experiência que ela teve. Uma experiência um pouco traumática, mas espiritual. Para vocês entenderem como precisamos andar no espírito. Ela, depois que desligamos o telefone, ela decidiu comprar uma comida numa feira perto da casa dela. Essa feirinha ficava aberta à noite e ela foi. E ela pegou o número 1, número 2, os 2 filhos dela. A menina acho que tem 13, peraí. O menino tem 6 para 7. E eles compraram comida e foram para casa. O esposo dela tinha ido pro futebol, jogar futebol. E ela jantou com as crianças e percebeu que a Coca-Cola do marido não estava lá. E aí ela virou para a filha dela e falou assim: filha, o menino estava com muito sono, o de 6 anos. E ele foi dormir, que já era 9 e pouco da noite, 9 horas. Ela falou assim: filha, fica aqui em casa para você ficar com ele. E eu vou lá rapidinho e volto. Em 10 minutos a mamãe tá em casa, tudo bem. Aí ela foi lá, falou assim: olha, eu comprei esse aqui, não veio, 5:11, né? Gente, eu pensei que a menina era mais velha. A menina com 11 e o menino com 5. E essa feirinha era a 5 minutos da casa dela. E ela foi para essa feira. Chegando lá, trocou a Coca-Cola, mandou um áudio para a menina: filha, mamãe já está entrando no carro para poder ir para casa. Em 5 minutos a mamãe fica em casa, tá chegando em casa, fica em paz, fica bem. Tá bom, tudo bem. Foi para casa. Na hora que ela chegou no carro, entrou no carro, pegou no volante, veio 4 bandidos armados, colocaram uma arma na cabeça dela e colocaram ela no banco de trás. Dali eles ficaram rodando com ela 1 hora, mais ou menos. E a pressão psicológica, porque o motorista, ele era bem agressivo. 3 bandidos. É bom que ela tá aqui, tá só me consertando. Mas eu quero que vocês imaginem a pressão psicológica na cabeça dessa menina. Mas o que ela fez é o que eu queria que vocês soubessem. Na hora que eles pegaram ela não resistiu, não fez nada, entrou no banco de trás. Eles ficou o tempo todo de cabeça baixa, orando em línguas. Era daí que eu queria falar com você. Eu comecei essa manhã dizendo: Deus é Espírito. Teve uma hora que eu li o texto e está dizendo assim: o ponto-chave é que Deus está em todo lugar e pode ser adorado em qualquer lugar, desde que seja adorado por verdadeiros adoradores. E esses verdadeiros adoradores terão uma disposição correta, entre parênteses, no espírito, uma adoração correta. Nossa adoração não deve ser apenas intencionalidade fervorosa, mas com uma verdade intencional na palavra de Deus. Aí eu terminei perguntando a vocês: como posso amar a Deus no ato de adorá-lo em espírito e em verdade? E ela o tempo todo orando em línguas, orando em línguas. E o motorista falou para ela assim: não precisa de orar não, aqui todo mundo tem Deus. Só que ela estava tremendo tanto e ela estava orando tanto em línguas, que a pessoa que estava do lado dela, porque tinha uma pessoa do lado dela segurando o pescoço dela para ela ficar com a cabeça baixa, e o outro, e o motorista, ele começou a apresentar para ela afeição e humanidade. Ele dizia para ela: você tá bem? Baixinho. Te machuquei? Não. Te machuquei porque dirigindo igual um louco, como ele tava, né? Todo mundo sem cinto. O carro tava só no solavanco. Eu sei que eles rodaram com ela quase 2 horas.
Nessa altura do campeonato, a menina já estava louca dentro de casa. O pai já tinha chegado, ele já tinha ido na feirinha, já tinham dado cabo de um carro que tinha sido, de uma mulher que tinha sido sequestrada. A polícia só estava esperando saber que todo mundo já estava em alerta. A polícia do lugar já estava em alerta, porque foi nítido que as pessoas viram, era um lugar movimentado. 9 horas da noite, mas um lugar bem movimentado. E aí, eles estavam esperando alguma notícia, né? O menino dormindo, estava dormindo, ficou. A menina acordada naquela situação, aguardando informações da mãe e a mãe sob tortura. Em um dado momento, eles queriam pegar o cartão dela e sacar dinheiro. Só que ela tinha recebido um dinheiro e ela tinha dinheiro na conta. Se eles tivessem ido no banco, tinham feito um estrago na vida financeira, não dela, mas do casal. Um estrago de verdade. E aí, o cara do lado, que estava segurando ela, demonstrando afeição, como eu disse a vocês, ele disse, não vamos ao banco. Vamos mudar os planos. Ela não tem condições emocionais de sacar dinheiro. Gente, quando que um bandido vai ter essa sensibilidade? Será que você tem adorado a Deus em espírito e em verdade? Será que no meio do caos você tem sido guardado, livrado e protegido pelo Senhor? E aí ele teve uma sugestão, vamos levar a aliança dela. Levar a aliança dela. Vamos levar o anel dela. Levaram o anel dela que nem era de ouro. E vamos jogar lá no mato. Jogaram lá no mato. Porque a intenção era dinheiro e morte. Ela quase que não escapa dessa. Mas ela estava adorando a Deus em espírito e em verdade. A única coisa que ela conseguia fazer era falar em línguas. A única coisa, o tempo todo. Aquele espírito que estava sobre ela foi alcançando a pessoa que estava do lado de um nível que ele teve compaixão e misericórdia da vida dela. Largaram ela no mato, no escuro. Ela olhou para o céu e a lua estava minguante. Ela falou, meu Deus, não tem nem a estrela para me guiar. E ela começou a orar de novo, e orando em línguas, e andando no mato escuro, fechado, desesperada. E ela falando, Espírito Santo, o que eu faço? Eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu entro mato adentro. Era um mato, eu não sei se eu vou para trás. E aí ela começou orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e de repente apareceu uma luz. E ela falou, agora eu morro. E eram 2 irmãos. E eles estavam com medo dela, porque o mato que ela estava andando estava fazendo um certo barulho. Eram 2 irmãos que trabalhavam ali por perto. E eles naquele dia, eventualmente fizeram uma hora extra. E aí eles, era mais ou menos umas 11 horas da noite, 10 e pouco, e aí eles encontraram ela, e ela estava muito desesperada, e ela falou assim, o que aconteceu com você? E ela conseguiu explicar que ela tinha sido sequestrada. Aqueles 2 irmãos pegaram ela, levaram ela para um lugar, não conseguiram rede de Wi-Fi, que lá não tinha nem Wi-Fi para ligar para ninguém, ela estava sem celular, claro, o celular estava no carro. E aí 2 anjos foram enviados. E aí eles rodaram uma outra cidade atrás de uma Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi, eles foram para a 3ª cidade. Gente, eles teve que ir para 3 cidades. Acharam um armazém. Nesse armazém estava aberto, porque como eram umas 10 e pouco, né? E ali eles conseguiram ligar tanto para o marido dela quanto para a polícia. A polícia foi para lá, buscou ela e levou ela para casa. E aí, vocês ficam falando, como que ela te mandou mensagem? Olha o que aconteceu. Dentro do carro tinha uma carteira do marido dela. Nessa carteira tinha um pouco de dinheiro, sei lá, R$400. Eles levaram. E tinha uns cartões. Eles pegaram esse cartão, eles passaram R$180. Só que como era noite, depois de 10 horas da noite, o cartão depois bloqueou. E aí ele já estava bloqueando. Tinha algumas coisas no carro, eles levaram. Eles caíram com o carro num barranco. No que eles caíram com o carro no barranco, pela adrenalina, eles não conseguiram tirar o carro do barranco, abandonaram o barranco e colocaram o celular dela em cima do capô do carro
Como a polícia, né, das cidades vizinhas já estavam monitorando o carro, eles encontraram o carro dela muito rápido. Eles saíram correndo, andando e deixaram o celular dela em cima do carro mesmo. E aí no capô do carro, e 00:37 foi a hora que ela me mandou a mensagem. Isso que eu queria saber, se a coca do marido eles beberam a coca do marido dela. Vocês acreditam que bebe essa coca? Pra que coca? Minha filha, nunca mais uma Coca-Cola pra esse homem, pelo amor de Deus. E aí eu sei que beberam a Coca-Cola e saíram correndo. Então hoje ela tá com o celular dela, com o carro dela, e ele está com os bens guardados, com a vida preservada. Eles não abusaram sexualmente dela, eles não a mataram, não a machucaram, não a feriram, só torturaram ela psicologicamente. Não é só, né? Foi o ponto que aconteceu. Mas o que eu queria contar para vocês é: tudo está sendo refeito. Por quê? Porque uma mulher, no meio do caos, decidiu adorar Deus em espírito e em verdade. Na hora de um sequestro, a única coisa que ela fez foi adorar a Deus em espírito e em verdade. 00:37, ela estava dentro de casa, com o celular dela, tomada banho e indo repousar. Sabe por quê? Porque o Senhor guarda aqueles que são dele. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Não tem como prever, mas tem como se resguardar em espírito. Durante uma situação de perigo, durante uma situação de emergência, durante uma situação de caos, de tortura, qual é o seu ato? Agora vamos colocar uma situação mais profunda. E se aquele tivesse sido os últimos suspiros de vida dela? Como ela teria encerrado a vida dela? Eu tenho certeza que ela teria encerrado a vida dela adorando a Deus em espírito e em verdade. Quem é você na hora do caos? Quem é você na hora do vale? A vida dela foi poupada, as finanças dela foram poupadas. Sabe, R$400 que roubaram da carteira do marido dela, gente, em comparação a tudo que ela poderia perder, é nada. R$180 num débito que eles passaram, é nada. Vocês entendem a profundidade de tudo isso? Ela tá com o carro dela, ela tá com o celular dela, ela tá com a saúde financeira dela completamente guardada, completamente. Você sabe quem é que faz isso por alguém? Um pai. Um pai que ama, um pai que zela, um pai que cuida, um pai que guarda. Um pai. Não é um dia de trauma, é um dia de louvores. Não é um dia em que a vida dela foi traumatizada, mas foi um dia em que Deus revelou a glória dele através da situação que ela estava vivendo. Existem coisas justas e injustas que bons e maus vivem, só que a diferença daqueles que são filhos para aqueles que não são é como eles vão passar pelo vale e qual guarda vão ter. Porque imagina, quando ela estava no meio do mato, poderiam ser duas pessoas que poderiam estuprar ela ali, gente. E aí acabou. E ali poderiam ser duas pessoas que poderiam estuprar e matar. E ali poderia ser uma pessoa que poderia dar um tiro na cabeça dela, porque o lugar onde ela foi colocada é um lugar de desova. Depois, né, os policiais avisaram a ela, o povo também, ali é um lugar que desovam corpos. E ela foi entregada ali aos cuidados do Senhor. Ela, Poliana, não tinha uma estrela. Não tinha uma estrela para me guiar. Não tinha uma lua para me mostrar. Não tinha uma luz. E ali ela foi levada a um lugar, do outro lugar, e Deus mostrando a glória dele sobre a vida dela, o cuidado dele sobre a vida dela. O amor, não interessa o vale que você tá. É exatamente, ela estava no meio de um cemitério a céu aberto. No meio de um cemitério. E como jogam corpos naquele lugar, poderiam ter animais que poderiam comer ela. De verdade, gente. Animais. Rato, cobra.
animais que são, sei lá, não sei, animais selvagens do mato. Era um mato enorme, um mato gigante. Não tinha como ela sair daquela situação se não fossem enviadas pessoas para guardar formigas, alta formiga. Não, sim, tudo ali poderia ter, e tinha, e ela não viu nada, ela simplesmente foi guardada, livrada, libertada daquela situação, sabe? Situações em que ela nunca poderia sair se não fosse a glória de Deus. Eles pegaram ela para a morte, enviaram ela para a morte, mas o Senhor livrou ela no meio da fornalha. Ela disse que se via como Sadraque, Mesaque e Abednego no meio da fornalha, com o quarto homem da fornalha. E foi levado dois anjos que estavam ali naquele dia, naquela hora, fazendo hora extra. E aí eu quero te dizer o seguinte, que quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo te coloca num lugar, Ele te leva a contar um testemunho. Ali ele escreveu assim, você passou por um assalto assim? Não, eles não me colocaram no carro, eles levaram o meu carro. Dela foi bem pior, mas teve escape e teve livramento para mim. E eu também recuperei meu carro 3 horas depois e teve escape. E teve livramento para ela. E ela recuperou o carro, sei lá, 1 ou 2 horas depois. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso pastor. E de nada nos faltará. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Porque o Senhor está conosco. Não teve morte precipitada. Todos vamos morrer. Mas devemos morrer no dia certo e na hora exata que o céu disse. Agora essa pessoa cumpriu o propósito para o qual eu a convidei na terra. Entendeu? Olha o que os irmãos falaram para ela, que ela tá escrevendo aqui. Eles falaram, moça, é o nosso último dia de hora extra. Você não imagina como deu trabalho pra gente conseguir. O último dia de hora extra desses meninos, eles conseguiram salvar a vida dela. Deus já sabia. E eles falaram para ela, ó, Deus já sabia que iríamos passar essa hora aqui. 2 irmãos, né, tiraram ela dali, rodaram 3 cidades com ela para achar uma Wi-Fi. Foi Deus, gente, enviando a ela escape e livramento. Escape e livramento. Pelo amor de Deus, não compre mais Coca-Cola, tô brincando. Larga essa Coca-Cola de mão, pelo amor de Deus. Nunca mais. Coca-Cola não. Tô brincando, tá, gente? Só para divertir. No meio do caos, o Senhor envia o resgate. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a te adorar em espírito e verdade. Nos ensine a te amar. Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Rê, pelo livramento que o Senhor entregou a ela e a família dela. O Senhor não permitiu que 2 filhos ficassem sem mãe, que uma mulher ficasse sem a continuidade da história dela, que essa vida que o Senhor entregou para ela, uma vida inteira, que sirva para o teu louvor, para a tua glória e para o teu testemunho, que ela possa ser uma mulher cheia do Espírito Santo, que ela possa transbordar mais e mais de ti e que aonde ela passar, a tua história nela seja contada. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é bom. Eu quero te pedir escape e livramento para os teus filhos. Senhor, nos livra do vale da sombra da morte. Espírito Santo, nos livra, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Nós sabemos que quem guarda a nossa entrada e a nossa saída é o Senhor. Nos leva, Senhor, a águas de descanso. Envia anjos dispenseiros ao nosso favor para nos guardar, nos livrar e nos proteger do dia mau. Em nome de Jesus, renunciamos e denunciamos todas as obras do inferno, amarramos o valente e os seus demônios e repreendemos a Satanás. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus, gente. Deus enviou escape e livramento para ela e Deus vai enviar escape e livramento para a sua vida. Em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe e até semana que vem, se Deus quiser.